Jogador do Palmeiras vem a público, se posiciona e esclarece uma polêmica bem importante. Tem também o Gustavo Gomes que tá machucado. Quanto tempo ele vai demorar para voltar, além do que o time do Palmeiras para enfrentar o Fortaleza no domingo? Tem também o plano do Palmeiras aí pro Flamengo nesse segundo semestre. Você sabe que agora, cara, além de futebol é jogo de xadrez. Cada movimento tem que ser calculado. Vamos junto? Vamos trocar aquela ideia? Deixa o like no vídeo, por gentileza. A única coisa que a gente pede para vocês é sempre muito importante. Você que tá pelo celular, cara, você vai clicar no curtir aí. Você já conhece o nosso canal, já conhece os nossos vídeos, hein? Vai aparecer o botão hypar. Se possível, deixa o hypar no nosso vídeo. Ajuda demais o nosso canal e ajuda você também a receber os vídeos em primeira mão. Você que não nos conhece ainda, você fica até o final do vídeo. Não faz nada ainda não. Se o vídeo te agregar de alguma maneira, aí sim você deixa o seu like, se inscreve no canal, dá o hypar, faz tudo certinho. Valeu? Vamos junto! Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos e todo dia aqui tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fechado, senhores? Vamos falar aqui primeiro vamos o pé no peito aqui, né, da nossa primeira pauta, vamos falar do Palmeiras, marcando o Flamengo aí fora de campo, e o plano do Abel pro domingo, né? Vai entregar essa estratégia aí, basicamente, porque o Abel ele vai promover algumas mudanças no time que pega o Fortaleza no domingo pela ida das oitavas da Copa do Brasil. E não é só mata-mata o motivo, tá? É o calendário também do Flamengo que tá pesando, porque presta atenção, ó, o Flamengo, ele empatou com o Inter na quarta e agora vai ficar 10 dias sem jogar. Eu queria ver se isso fosse com o Palmeiras, o chororô. Ia ter nota, ia ter um monte de coisa, né? Mas o Flamengo ele tá eliminado da Copa do Brasil, então vai ter aí uma folga, né, de praticamente 10 dias sem jogar. Só volta a campo no dia 9. Enquanto isso, o Palmeiras emenda Fortaleza no domingo, Fortaleza na quarta, de novo no Castelão, e depois o Inter. E dia 12 abre a Libertadores contra o Cerro Porteño. Ou seja, o Flamengo descansa e o Palmeiras vai pegar uma maratona ali mais comprida, né? Então, em vez de até usar o calendário ali como um recurso, uma reclamação, o Abel vai usar o jogo de domingo para rodar o elenco, né? Vai dar minuto ali para quem precisa, vai poupar quem tá no limite e chegar inteiro nessa sequência. Então, a avaliação aqui até do próprio Palmeiras internamente, é que esse confronto é uma oportunidade rara de você fazer uma gestão ali, mesmo os caras, alguns ali, né, tendo descansado no período Copa do Mundo, mas os titulares, se você dá uma olhada, o Maurício, o Gomes, esses caras, eles jogaram. E é para marcar o Flamengo, né, você olhar aí que o rival tem pela frente e montar a sua própria semana ali sem perder um terreno físico no restante da temporada. Então hoje, o Palmeiras vai fazer aquele giro, né, no elenco e o provável time titular aqui, o time que vai a campo, na verdade, contra o Fortaleza. Ó, Carlos Miguel, Murilo, Emiliano Martinez e Barbosa, Alan, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Epiquerez, Maurício, John Arias e Ramon Sousa. Esse deve ser o elenco do Palmeiras contra o Fortaleza, tá? E também a provável escalação do Fortaleza, ó, João Ricardo, Mailton, Neris, Lucas Gasal e Maurício Mucuri, Ronald, Lucas Sacha, Rodriguinho e Vitinho, Luiz Fernando e Miritello, deve ser aí a escalação do Fortaleza. Cara, tá bem diferente o time do Fortaleza. Se eu falar pra você que eu conheço a fundo algum jogador do Fortaleza aqui, eu tô mentindo, tá? A arbitragem, a arbitragem mesmo do jogo, Palmeiras e Fortaleza, Rodrigo José Pereira de Lima, os assistentes, Francisco Chaves Bezerra Júnior e Carla Renata Cavalcante de Santana e no VAR, Rodolfo Toschi Maia. Eu tenho a impressão que todo o VAR do Palmeiras, o Rodolfo Toschi tá lá. Enfim, essa é a arbitragem para Palmeiras e Fortaleza. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, vamos falar de Gomes, né? Como que tá a situação do Gustavo Gomes, cara? Ele que inclusive tá lesionado, né? Quanto tempo ele vai demorar para voltar? Vamos trocar essa ideia rapidinho, mas, senhores, antes de tudo, um recado rápido para você. Você sabe que tem mata-mata Palmeiras e Fortaleza, e aqui, ó, meu amigo, para você que gosta de jogo grande, para quem gosta de ficar por dentro de tabela, de estatística, de retrospecto, de ficha dos jogadores e fazer uma fezinha também, os nossos amigos da KTO estão com a gente. O app da KTO é ótimo para isso, cara. Você consegue fazer a sua aposta lá com muito mais tranquilidade, de maneira rápida, direto pelo app da KTO. O que você faz, ó? Mira o seu celular nesse QR Code, você não paga nada, abre a tua conta na KTO ou pelo link fixado aqui na descrição ou também nos comentários, chega junto, abre a tua conta na KTO que dá pra você aí chegar domingo sabendo de tudo sobre Palmeiras e Fortaleza, as odds, tudo direitinho lá pelo app da KTO e com muito mais informação na mão. Baixa fácil, mira aí no QR Code na tela, clica no link da descrição ou no comentário fixado, você já sai usando aí. Tamo junto, KTO, e papo sério pra vocês, hein? Aposta é entretenimento, tá? Não é renda, não é um jeito de você ganhar dinheiro aí de maneira consistente, tá? Diversão para maiores de 18 anos. Cheguem sempre com responsabilidade. Tamo junto, KTO, obrigado pela parceria de sempre aqui com a gente. Vamos falar do Gomes, né? O Gomes que ele teve lesão na coxa e ele ligou um alerta ali numa hora crucial pro Palmeiras, né? Até a notícia ruim aqui, pegar o que rolou para vocês, ó, o Gomes ele sentiu ali na goleada sobre o Vitória, tanto que ele saiu no intervalo, né? E muita gente nem se ligou ali na hora que ele foi substituído. Ele fez exames
E veio esse diagnóstico, né? Foi uma lesão ali no músculo posterior da coxa direita. E ele já começou ali o tratamento no NSP do Palmeiras. Ele tá fora do jogo de domingo. E o detalhe também que preocupa é que o Palmeiras não divulgou esse prazo de recuperação, tá? A lesão muscular de posterior, ela costuma ser traiçoeira aí quem joga bola. Atenção aí, os atletas amadores sabem do que eu tô falando. E, cara, ela depende muito, porque ela pode ser 2 semanas ou ela pode ser mais. Então aí, cara, talvez o Gomes não fique fora só do jogo de domingo. Então, tem que avaliar a gravidade dessa questão da lesão da coxa do Gomes. Mas, normalmente, 2 semaninhas aí, o cara que ele tem o posterior da coxa, ele consegue tratar bem e fica bem nesse intervalo, tá? E esse problema, ele é dobrado também, porque eu falei pra vocês da escalação, o Bruno Fux, que ele seria o reserva natural do Gomes, ele tá fora também. Ele tá se recuperando ali de uma cirurgia no apendicite. Então, ou seja, as 2 opções da zaga, elas estão indisponíveis no momento. Então hoje tem Murilo e Barbosa, você tem o Benedetti, o Koné, e o Abel ainda tem a carta do Emiliano Martinez, né, que ele pode improvisar ali fazendo uma linha de 3, o esquema de 3 zagueiros que o Palmeiras está usando. Então deve ser esse aí, inclusive, o sistema que o Palmeiras deve usar contra o Fortaleza, a confirmar, tá? Mas eu acredito que ele deve usar o Emiliano Martinez ali, como também o terceiro zagueiro. E também, a boa notícia aí, né, senhores? Porque, nem só de notícia ruim se vive por aqui. O Paulinho, ele treinou normal, pelo segundo dia seguido ali, depois daquele entorse no tornozelo, e ele deve ser relacionado contra o Fortaleza. Então, um sai, o outro volta, o Paulinho deve estar aí voltando também. E o Gomes, ele cai exatamente ali na semana que começa o mata-mata, né? E as 2 semanas ali da Liberta. Então, o Palmeiras, como a gente comentou, vai fazer esse rodízio agora, então é torcer para essa lesão dele ser leve, para ele conseguir voltar o mais rápido possível ali, porque vocês sabem que posterior é um pouco complicado. Então, o Gustavo Gomes, que, bicho, dispensa comentários, né? Referência nessa zaga, liderança do time do Palmeiras. Então, é torcer para ele voltar o quanto antes. E mais informações aqui para vocês, ó, de Palmeiras e Fortaleza, né? Onde assistir, o horário, tudo certinho aqui para vocês, ó. Às 4 horas, não se perde no horário aí, tá? No Nubank Park, sim, Copa do Brasil de domingo, viu? E vai ser logo uma na sequência da outra. No domingo, Palmeiras e Fortaleza, a ida e depois a volta. E quem sobreviver, logicamente, avança ali para as quartas de um torneio que paga um prêmio milionário. Você sabe que a Copa do Brasil paga demais. E o retrospecto recente, inclusive, anima o Palmeiras, tá? O Palmeiras, ele vem de uma goleada de 4-0 aí no Brasileirão, tá embalado, joga a ida em casa, com a torcida empurrando os ingressos aí. Se eu não me engano, deve ter ingresso disponível ainda. O Fortaleza é um adversário complicado, não vive um bom momento, né? Tá na Série B e tal, tá fazendo aquele corte, inclusive, de folha, dispensou vários jogadores aí, tem inclusive bons jogadores do Fortaleza na Série A, o próprio Breno Lopes, que tá no Curitiba, teve que fazer uma limpa no seu elenco, mas ainda assim é um time muito difícil de se jogar, viu? É um time muito complicado de se jogar, e com esse rodízio anunciado, é a chance de você ver o elenco inteiro do Palmeiras aí, ó, o Vitor Roque ganhando sequência, né, o Paulinho de volta à lista, o Barbosa se firmando na zaga no esquema de 3 zagueiros, então hoje você tem aí o Palmeiras rodando, né, o elenco, então esse domingo é essencial, até pro Palmeiras também, construir saldo, né, cara? O Palmeiras tentar construir saldo. E onde você pode assistir esse jogo? Esse jogo vai ter transmissão da Globo, vai ser na TV aberta. Você também pode assistir no Sport TV, na TV fechada e no Premiere Pay-Per-View e também na Amazon Prime. Ou seja, meu irmão, opção para você nesse domingo não falta. Onde você ligar o canal lá, em canal de esportes, vai estar passando o Palmeiras, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso, só não se perde no horário aí, viu? Não se perde no horário porque realmente, às 4 da tarde ali é o horário padrão do futebol, mas em todos os canais você pode assistir. E o retrospecto geral aí entre as equipes, né, Palmeiras e Fortaleza, até trazendo aqui o retrospecto que é bacana, às vezes o pessoal gosta, ó, 27 jogos, sendo 12 vitórias do Palmeiras contra 8 do Fortaleza, além de 7 empates, e esse duelo mais recente aí, ele foi em setembro, né, do ano passado. O Andreas Pereira marcou 2, o Ramon Sousa e o Rafael Veiga também marcaram, e o Lucas Crispim ali descontou para o Fortaleza. Então o Palmeiras, ele tem um bom retrospecto, mas vai lembrar, Fortaleza tá na 4ª colocação da Série B, viu? Então quem tá esperando aí um time, cara, mais combalido, né, mais fraco por estar na Série B, muito cuidado, que vocês bem sabem que esse jogo é muito traiçoeiro. Mas deixa aí, cara, nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogo? Você acha que o Palmeiras vai passar por cima? Você acha que vai ser um jogo duro, mesmo ali dando uma rodada no time? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Fechado, meu amigo? E vamos falar agora, esse caso aqui, ele deu o que falar, né, ultimamente nos últimos dias, que é o caso do Gilberto, né? O pai falou, a torcida do Palmeiras deu uma atacada ali, né? E o próprio Gilberto, ele veio a público, tá? E essa história, cara, no fim das contas, dá pra se dizer que não é que ela é triste, né? Na real, ela é, né? Ela é porque meio que, não é que destrói, mas acaba meio que manchando o que o moleque tá construindo aqui. A gente tem que saber separar as coisas, eu penso, nesse caso, né? Que talvez o moleque não tenha culpa da boca do pai. Vou colocar pra você aí um trecho, né? Vou colocar primeiro o trecho do pai do Gilberto, que ele falou na televisão ali. Ele foi até sincero, né? Mas
depois teve a nota do Gilberto. Dá um confere aqui, ó, ele falou lá pra rádio Craque Neto no Instagram, se liga só. Dá uma chance, mano, a gente é corintiano, eu quero o meu filho jogar no Corinthians, é o meu sonho. Só que os caras, mano, você sabe como que é dentro do Corinthians. A base não anda, a base era uma sucateada, era muito empresário nos jogadores lá dentro, sem ter o controle de quem era jogador e quem não era. E aí ele foi no Palmeiras, o Palmeiras, graças a Deus, eu tenho todo o orgulho, eu torci pro Palmeiras, esses 5 anos que ele ficou lá, entendeu? Não me arrependo de nada, deu a oportunidade pro menino e ele ganhou tudo no Palmeiras. Nunca perdeu, acho que perdeu uma final pro Corinthians, acho que em 2019 ou 2020, o resto ganhou tudo, judiou do meu time, coitado. E a gente foi assim, eu torcendo por ele, tem gente que fala, como que você torce pro Palmeiras sendo corintiano? Meu filho em primeiro lugar, meu sangue em primeiro lugar. Dependendo de tudo, ele é meu filho. Se ele hoje jogar no Flamengo, que é um time que eu detesto, eu vou torcer pro Flamengo. Se ele for pro Sorocaba, a Ponte Preta, Guarani, time de 4ª, 5ª divisão. Falando a respeito do Gilberto, ele foi pra Portuguesa logo cedo. E eu sempre pedi aí pros caras, mano, dá uma chance, mano. A gente é corintiano. E aí, cara, os comentários, né? A galera saiu aqui, aula de como ferrar com a carreira do filho. Primeiro de tudo, eu quero saber a sua opinião, né? Porque, logicamente, imagina coloca você no lugar aí. Imagina que você tem o teu filho, né, cara? Teu filho é palmeirense. A galera que assiste a gente aqui, 90% é palmeirense, né? Pô, deve ter algum outro rival aí. Mas imagina, teu filho palmeirense vai jogar no Corinthians. Cara, por mais que você não goste do Corinthians, não sei se é inteligente você vir a público e falar isso aqui, né? Você acaba jogando uma pressão nas costas do moleque, que nem ele falando do Flamengo. Pô, ele falou, eu detesto o Flamengo. E mesmo que o meu time jogue... Cara, você imagina o climão que fica se um dia o Gilberto parar no Flamengo. E aí os comentários, né? Até deixei o meu aqui, ó, que foi a minha opinião, logicamente, né? O pai foi sincero, mas pelo amor de Deus, pra não ferrar a carreira do moleque, façam o pai calar a boca. Porque, cara, realmente, na boa, o quanto você já viu aí de pai ferrando o próprio pai do Gerson, pô. O próprio pai do Gerson. Tanto que o Gerson provavelmente era jogador de Copa do Mundo. E por causa da boca do pai, das atitudes do pai, né? Não que o Gerson esteja mal, né, bicho? Mas o Gerson tá no Cruzeiro e era cara que a gente falava de Copa do Mundo, pô. De Copa do Mundo, clube grande de Europa, etc e tal. E aqui a galera também reforçando, ó. Aulas de como ferrar com a carreira do filho, gestão de carreira, explica muito essa entrevista, ó. Sou palmeirense e digo uma coisa, Gilberto joga muito. Então, o próprio Gilberto, depois ele veio a público, né? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, ó, a nota do Gilberto, só resumir ela pra vocês aqui, que basicamente foi o que ficou, né? Vou deixar aqui, quem quiser ler na íntegra depois, procura ali, ó, Leozinho Barbieri, ele que pegou, um cara muito sangue bom também, tá sempre atualizando a gente de Palmeiras aí, mas resumir aqui pra vocês como foi essa questão da nota do Gilberto, né? Que foi o seguinte, ó, ele reafirmou que ele tem uma relação distante, né, com o pai faz muitos anos. E depois ele reafirmou também que ele tem um profundo respeito, carinho e gratidão ao Palmeiras, que foi o clube que transformou a vida dele. Então, em resumo dessa nota dele aqui, o que basicamente ele disse que ele tem uma relação muito distante com o pai há muitos anos e falou que tem um profundo respeito, carinho e gratidão ao Palmeiras, clube que transformou a sua vida, né? E o clube que pegou ele aos 12 anos, né? Onde ele passou ali por todas as categorias, ele chegou a ser capitão da base. Lembrando que ele tá emprestado pro Atlético Paranaense, hein? Então hoje, ó, esse moleque tá pagando um preço, cara, público, por uma fala que não é dele, né? Então por isso que eu digo pra vocês a importância, cara, de uma boa assessoria, né? De um pai que às vezes acaba falando demais, né? Nesse caso é bom falar de menos. E ele acaba pagando um preço por uma fala que não é dele. Você imagina a pressão, talvez, aí em algum outro caso, que esse moleque pode sofrer, cara, por causa disso. Então, hoje, ele é cria do Palmeiras, tá? Foi capitão da base do Palmeiras, ele teve que abrir ali a vida pessoal numa nota oficial para se defender ali de uma pressão que ele nem merece, né? Então fica a lição aí para até a questão do pai, né, cara? Mais responsabilidade no que fala aí, porque numa dessa pode acabar comprometendo a carreira do filho. Ele que veio a público aí se posicionou. Eu espero que o Gilberto volte aqui, né? Consiga seguir carreira no Palmeiras, porque joga muita bola. Esse moleque é muito bom. Chegou lá, inclusive, no Atlético Paranaense, ele perdeu um pouquinho de espaço, imagino, né? Agora, mas ele chegou lá comendo a bola. Moleque tem muito potencial. Espero que volte aqui pro Palmeiras para seguir carreira também. Fechado, meus amigos? É isso, ó. Atualizando vocês aí do que aconteceu aí recentemente, né? Nos últimos dias de Palmeiras, né? Trocando uma ideia sobre isso. Chega junto, deixa o seu like se o vídeo te agregou de alguma maneira, deixa o like, é muito importante pra gente, dá o hypar se o vídeo te agregou, né, deixa o like, se inscreve no canal se você chegou até aqui, acredito que o vídeo tenha te agregado, e muito obrigado pela sua audiência, viu, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo pra trocar aquela ideia e falar sobre Palmeiras e futebol também. Valeu, um abração pra vocês, tamo junto.